E aí, meus caros amigos nerds, sejam muito bem-vindos ao Lista do Nerd. Recentemente a HBO está lançando a série de The Last of Us, baseada nos jogos de mesmo nome, e nós separamos uma lista de monstros desse universo, pelo que já foi apresentado nos jogos e também na série. Então confere aí, mas vale lembrar que o vídeo pode conter alguns spoilers, hein? Nós não poderíamos deixar de listar o fungo que é responsável por todo o caos feito na história de The Last of Us. O fungo do gênero Cordyceps existe na vida real e é encontrado principalmente na Ásia, em diferentes espécies que infectam formigas, aranhas e mariposas, dentre outros insetos. Após infectado, o fungo afeta o sistema nervoso central do hospedeiro e faz com que ele busque locais úmidos e ventilados com o intuito de se reproduzir. Neste local, ele consome o hospedeiro vivo e lança seus esporos em outras vítimas da mesma espécie. No entanto, ele não é capaz de se hospedar em seres humanos, que têm barreiras biológicas muito mais avançadas do que a dos insetos. Na história do jogo, o fungo sofre uma mutação que faz com que ele consiga infectar e crescer em seres humanos, afetando seu cérebro, tornando-os violentos e fazendo com que sofram mutações, com o mesmo objetivo, o de se espalhar, sendo transmitido por mordidas e arranhões causados pelos infectados, e por isso ele está listado aqui. Além disso, na história, o fungo cresce em maiores proporções, com características de cogumelos, plantas e grandes raízes, formando um sistema conectado, como é apresentado na série. O fungo também emite seus esporos em grande escala, principalmente em lugares fechados e escuros, formando uma densa nuvem tóxica infectando qualquer um que a respire. No início do contágio, as vítimas começam a apresentar espasmos e comportamento violento, e em até 2 dias a infecção chega ao cérebro, onde ela se torna um corredor. Nesse estágio, ele perde parcialmente a visão, espumam pela boca e surgem feridas e sangramentos pelo corpo, mas ainda tem aparência humana. É um estágio de semiconsciência do infectado, pois eles ainda têm sons humanos e gemem de dor, como se reagisse à infecção. Os corredores são agressivos e atacam rapidamente, correndo em direção a outras vítimas. No início da contaminação, eles foram um dos maiores vetores para espalhar mais rapidamente o fungo, já que são o primeiro estágio e surgiam verdadeiras hordas de corredores. Eles têm a força física e resistência de um humano comum, e individualmente são fáceis de derrotar, mas o problema é bem maior quando se encontram em grande quantidade. Com o passar do tempo, a mutação avança e a partir de 2 semanas surgem os perseguidores. Nesse estágio, a vítima já não tem mais consciência e podemos perceber áreas com o crescimento do fungo, principalmente na cabeça. Geralmente perdem um dos olhos, ficando com a visão ainda pior. No entanto, são bastante agressivos e têm sua resistência aumentada, pois perderam as barreiras da humanidade. Para compensar a visão afetada, eles têm um sistema fraco de ecolocalização e por isso percebem suas vítimas mesmo nos lugares escuros. Além disso, atacam com mais inteligência, muitas vezes presos nas paredes, camuflados devido ao crescimento fúngico, ou se escondem atrás de obstáculos para encurralar suas presas. Eles são sensíveis ao calor, mas são perigosos quando estão em grande número, pois são conectados às redes de raízes de fungos e podem saber onde estão suas vítimas desavisadas. Essa é uma das criaturas mais sinistras de The Last of Us. Após aproximadamente 1 ano de infecção, o hospedeiro sofre uma mutação bizarra, onde o fungo cresce tomando praticamente toda a sua cabeça, deixando de fora somente uma boca desfigurada. Nesse estágio, o infectado fica completamente cego, mas tem uma audição bastante aguçada. Com seu sistema de ecolocalização, detecta suas vítimas ao menor dos sons. Ao perceber a presença de algo, ataca com muita violência e uma força sobre-humana. Eles possuem resistência elevada, principalmente na cabeça, onde o fungo tem seu maior crescimento. Os instaladores são bastante perigosos e devem ser combatidos com cautela, evitando ao máximo atacar mais de um. Eles com certeza são dos piores monstros, porque imagina você estar no escuro e escutar esse som. Se o hospedeiro sobreviver, após anos sofrendo mutações, ele pode se tornar um baiacu, que é um dos últimos estágios da mutação. Eles são monstros gigantescos onde o fungo tomou conta de todo o seu corpo, criando uma espessa placa protetora. Eles são bastante inchados, cegos e um pouco lentos devido ao seu tamanho e às placas, mas são extremamente fortes e resistentes. Além disso, eles produzem toxinas e conseguem atacar à distância, lançando projéteis que explodem criando nuvens de esporos que infectam seus alvos. Os baiacus são sensíveis ao fogo, sendo essa sua maior fraqueza. Eles são bastante raros, mas igualmente perigosos. Não é nada bom dar de cara com um desses despreparado. Os trôpegos são apresentados no segundo jogo e são um tipo de zumbi que sobreviveu e estava desenvolvendo mutações durante muitos anos também, mas geralmente ficavam em regiões mais úmidas com muita presença de água. Eles são como uma mistura de perseguidor com baiacu, em um resultado bizarro. Esses monstros têm o corpo um pouco inchado, com uma protuberância grotesca de fungos na parte superior do seu corpo e não possuem boca. Eles são um pouco lentos como os baiacus, mas não são tão resistentes. No entanto, eles têm bastante força física e os seus principais ataques são por meio de uma nuvem de gás corrosivo que ele libera ao se aproximar e uma explosão de esporos que é liberada ao morrer.
Os tropegos são bastante afetados pelo fogo, mas devem ser combatidos com muito cuidado. Também visto somente no segundo jogo, esse capiroto é uma anomalia da mutação causada pelo fungo Cordyceps por mais de 25 anos. O Rei dos Ratos é uma junção de baiacu, estaladores e espreitadores, que formam uma amálgama assustadora e nojenta. Ele tem uma força descomunal, não é tão sensível ao fogo e ainda consegue alcançar uma boa velocidade, atacando desenfreadamente o seu alvo. Além disso, conforme ele vai recebendo dano, suas partes vão se desprendendo em versões menores que também são igualmente horripilantes e letais, e que podem ser mais rápidas e ainda soltar nuvens de esporos. Não precisa dizer que é um dos piores monstros do universo de The Last of Us, e mal podemos esperar para vê-lo na série, o que talvez demore um pouco. Mas dentre todos os apresentados, provavelmente o monstro mais cruel é ele. Sim, ele. Mas não o Joel, e sim o ser humano. No decorrer dos jogos, sabemos que os monstros atacam brutalmente e com ferocidade, agindo sob a influência do fungo para espalhar a contaminação. Mas aqueles que têm opções, aqueles que raciocinam e escolhem a violência e a crueldade, são os humanos. Como por exemplo, os grupos de bandidos, a Fedra, os canibais e até nossos personagens principais que agem brutalmente. E isso abre margem para discussões sociais e morais, tema até para outros vídeos. Mas todas essas ações são exploradas no jogo e são reflexo de duas coisas: a sobrevivência e as emoções. Para sobreviver ou manter os seus queridos a salvo, o ser humano é capaz de tudo, onde todas as emoções são levadas ao máximo e o jogo mostra como o ser humano reage em situações extremas, onde a razão se perde pela ganância, medo, ódio e mesmo amor. Por causa do amor por Ellie, Joel é capaz de matar inocentes e isso traz consequências que Ellie terá que lidar em um grande ciclo que vimos nos jogos e que provavelmente também será explorado na série. O co-criador da série, Craig Mazin, afirmou que teremos outros monstros na série e disse que serão assustadores. Como vimos, o fungo é capaz de causar mutações bem bizarras, onde só a imaginação dos criadores é o limite para o que pode ser feito, tanto na série quanto nos jogos. Mas e aí, meus amigos? Já sabiam de todos esses monstros? Gostariam de saber mais curiosidades ou listas? Deixe seu comentário aqui embaixo, nos sigam nas nossas redes sociais, não esquece de dar o like, aperta o sininho para as notificações e compartilhe aí para os seus amigos. Nós ficamos por aqui, um grande abraço e nos vemos no Lista do Nerd.